Boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Mais uma vez, é sempre uma grata satisfação poder tê-los aqui conosco nessa noite de sexta-feira para mais uma palestra pública. Hoje, com o tema A Moral Evangélica do Cristo, e quem vai nos conduzir nessa reflexão da noite de hoje é o nosso querido irmão Fernando Pereira, da FEP, Federação Espírita Pernambucana, que já esteve aqui outras vezes, né, Fernando? E é sempre uma grata satisfação tê-lo aqui conosco. E vamos para a nossa prece, para início dos nossos trabalhos da noite. Como já está muito em cima, não vai dar para fazer exórdio hoje, então vamos direto para a prece. Vamos acalmar os nossos ânimos. Roguemos. Amado Mestre, Tu que há 2000 anos atrás nos trouxeste este manual de conduta e de felicidade, e que hoje, à luz da doutrina espírita, nos demonstra com tanta beleza as pérolas que trouxeste para nós. Que hoje, em mais uma reunião, em mais um estudo, possamos desdobrar os conhecimentos e acalentar essas lições em nossos corações, que possamos internalizar o que será ministrado aqui na noite de hoje, para utilizar no nosso dia a dia e no auxílio à nossa evolução e à evolução do nosso próximo. Te rogamos pela nossa casa e por todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho do Mestre Jesus, por todos os países que se encontram hoje em guerra, em conflitos este que, através do teu amor e da divulgação do cristianismo, um dia todos cessarão. Que o Senhor nos abençoe, proteja-nos, nos dê o entendimento para o que será ministrado hoje. Que assim seja. Damos assim por iniciada mais uma palestra pública na noite de hoje. Passo agora a palavra ao meu querido irmão Fernando Pereira. Pode ficar à vontade. Estejamos todos em paz, com saúde e felizes. Não é? Com saúde para a gente poder ficar feliz e feliz por estar aqui na Casa Espírita. Eu costumo dizer que a gente, quando vem para a Casa Espírita, vem para uma sala de aula. A doutrina espírita ela tem uma característica que a distingue das demais doutrinas. Necessita de estudo para a sua compreensão. Não é uma doutrina de uma fé que eu deva seguir só porque estão dizendo que é para fazer assim. Ou eu compreendo o que os benfeitores espirituais estão dizendo, ou eu compreendo o que é que Jesus nos ensina, ou eu não consigo fazer. Para a gente realizar qualquer tarefa no nosso dia a dia, é necessário um aprendizado. Eu aprendo, pratico, e aí eu consigo fazer cada vez mais e melhor. Essa é a essência doutrinária, essa é a essência que o Espiritismo traz para a gente. Estudar para aprender, praticar para evoluir. Então, nenhum dos estudos do Espiritismo é feito apenas para que a gente escute e não faça mais absolutamente nada. Não é? A doutrina não diz aos seus adeptos, seus seguidores e simpatizantes
que ao professar que você é espírita, você está salvo. Embora exista um ditado dentro da doutrina espírita que Kardec nos traz, dizendo que fora da caridade não há salvação. Olha, dentre as virtudes que mais necessita prática e mudança, aí se encontra a caridade. A gente não é caridoso porque está lendo uma obra, porque ouviu alguém dizer que era assim. A caridade é algo que exige prática, constante prática. Porque existe uma característica dos espíritos de terceira ordem. Nós, que estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. Nós só aprendemos por repetição. Está na natureza. Observem que na natureza tudo se repete. E essa repetição é até que a gente adquira o conhecimento de. Por exemplo, na prática da casa espírita, de tempos em tempos, nós começamos de novo a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Nós começamos outra vez o capítulo 1 do Evangelho. Porque isso é da natureza dos seres encarnados ou dos espíritos que se encontram ao redor de um planeta de provas e expiações. Nós precisamos repetir tanto as coisas até que ela se torne um reflexo espontâneo. Espontâneo porque a gente não precisa mais pensar sobre aquilo. Só que essa espontaneidade da repetição, ela pode ser de cunho lógico, aplicada à nossa vontade e suscitar uma mudança real, que eu tenha consciência. Por exemplo, num processo que é espontâneo, a gente não precisa pensar sobre ele, e que eu vou revelar para vocês aqui, vocês não sabiam até agora. O coração da gente está batendo. Olha, mas, sim, continua, não está batendo o coração? Claro, mas eu preciso pensar para que o coração continue batendo? Não, porque ele já repetiu esse processo tantas e tantas vezes. Assim também é a reflexão que a gente vai fazer sobre nossas necessidades. E dentro das nossas necessidades, a gente vai ter que qualificá-las nas nossas deficiências e nas nossas potencialidades. Porque, afinal de contas, nós não temos somente os defeitos. Todos nós temos alguma coisa de boa, algum potencial. O potencial vai servir para que a gente adquira a coragem e a vontade necessárias para mudar algumas das dificuldades que nós estamos enfrentando. E quais são as dificuldades? Olha, qualquer coisa, qualquer situação, qualquer observação que nos traga constrangimento, que nos traga desconforto, que nos faça sair de um movimento harmonioso, são nossas necessidades, são nossas deficiências. E só quem consegue resolver o problema das nossas dores, sofrimentos, necessidades, agonias, doenças, somos nós, quando tomamos conhecimento delas. Por isso a necessidade da repetição constante. Até que venha um clique e a gente diz, eu não posso mais, eu não preciso mais, não é mais necessário eu enfrentar essa situação
que é tão complicada. Então, o tema de hoje, ele nos traz um estudo inicial. A moral evangélica do Cristo. A moral de Jesus contida nos evangelhos. Mas primeiro eu preciso entender o que é moral. Moral é algo que diz respeito íntimo, interno ao indivíduo. A moral não está no exterior. A moral está no interior. É como eu reflito a minha consciência na natureza que me cerca. É como eu tomo conhecimento da realidade e modifico essa realidade de acordo com o conhecimento que eu vou adquirindo paulatinamente. E não existe condição melhor para demonstrar o potencial moral do indivíduo que não seja o exemplo, que não seja a ação. Por isso que nos evangelhos, por isso que na lição dos evangelhos, nós constantemente estamos vendo, vivenciando, estudando, procurando aplicar os exemplos que Jesus deixou. E esses exemplos, eles não foram de 2000 anos. Esses exemplos são do presente. Porque se eu não conseguir aprender a viver esse momento agora, se eu não conseguir aprender a vivenciar e a separar o que é passado, o que será futuro, nesse momento atual, eu não vou conseguir pensar sobre mim mesmo. Eu não vou conseguir adentrar a minha própria consciência, porque eu não vou me entender como espírito. Eu vou me entender apenas como uma pessoa que está num convívio social, que confunde o corpo, que é o veículo com o qual o espírito se apresenta nesse mundo de provas e expiações, como sendo confundido com a individualidade, que é o próprio ser. Eu não vou conseguir distinguir o processo moral, que é o conhecimento de mim mesmo, sobre a vontade que eu tenho de evoluir, sobre a vontade que eu tenho de me libertar de algumas dessas amarras tão complicadas que aconteceram por conta do processo de repetição. Se eu não tomar essa consciência, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E eu vou chegar qualquer dia desse aqui no centro e vou dizer: olha, meus irmãos, eu estou quase morrendo afogado de beber tanta água fluidificada e não fico bom de nada. Porque não é a água fluidificada que vai modificar você. Ela vai te dar um momento para que naquele instante a tua consciência se expanda e você tome consciência do presente e diga para você mesmo que a partir de então as coisas serão diferentes. Eu vou promover o esforço necessário para que eu possa evoluir. Lembrando que tudo necessita prática. Tudo necessita prática. Jesus, através de Marcos, Mateus, João, Lucas, deixou uma série de noticiários bons. Evangelho é uma palavra que vem do grego, que significa levar boa notícia, dar boas notícias. Vocês imaginem Jesus ensinando hoje, aqui para a gente, né? No momento atual, assim, assistindo o Jornal das 8, o jornal daquela televisão, o jornal daquele outro. Qual é a boa notícia que vem nesses, não é? Entendem o processo? Mas também
É importante que a gente tome consciência de que aquelas notícias só são ruins porque eu também quero que elas sejam. Eu estou muito mais acostumado com as coisas ruins do que com as coisas que fazem bem a todas as pessoas. E as coisas boas, eu sei quais são. E as coisas boas, os meus irmãos e minhas irmãs também sabem quais são. O que nos falta é que todos nós harmoniosamente possamos aproveitar das nossas diferenças e não das igualdades. Tá? Mas por que não das igualdades? Só repetindo, todos nós estamos com o coração batendo. Mas isso é importante para você? Para a senhora? Para o senhor? São nossas igualdades. O que nos preocupa são as diferenças, não é assim? Então são essas diferenças que eu tenho que aprender a trabalhar. E esse processo de trabalho na diferença acontece por uma ordem moral, interna. Às vezes na filosofia a gente tem assim uns certos embates, porque como moral é um termo latino dos romanos, e ética é uma palavra grega, e os romanos tentaram trazer da ética para a moral, muitas vezes a gente confunde ética com moral. Eu posso dizer que ética são códigos escritos para que a gente se comporte comumente. Então, o nosso centro espírita tem um código de ética. As palestras são feitas desse jeito, tem um horário para iniciar, tem um horário para começar. Isso é ética. Moral é quando eu defino vir para o ambiente ético da casa espírita, procurar encontrar luzes para que eu possa sair das minhas dificuldades. Isso é moral. Requer um esforço, requer que eu faça exatamente um trabalho. Então, como o código de ética pode estar no Evangelho, mas o código moral do Evangelho é a absorção do conhecimento dessas lições e desses exemplos de Jesus, que irão influir em mim para que eu participe do processo de evolução. Então a moral é interna. E dentre as doutrinas que trabalham com o Evangelho, eu não encontrei nenhuma outra que fosse tão semelhante ao do Espiritismo. Quando, em 1863, se não estiver enganado, Kardec recebe uma comunicação sobre a preparação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele até pensou, será que vai ser igual aos outros? Porque as lições de Marcos, Mateus, Lucas e João, elas podem ser vistas de acordo com o catolicismo, por exemplo. A Igreja Católica tem uma maneira de explicitar, segundo os seus dogmas, os evangelhos. A Igreja Protestante também tem uma maneira de apresentar a sua visão dos evangelhos. Eu posso ver o evangelho no Novo Testamento e fazer uma relação com o budismo, com o islamismo, o evangelho segundo o budismo, o evangelho segundo o islamismo,
o Evangelho segundo o catolicismo, o Evangelho segundo o anglicanismo, o protestantismo. Porque cada um desses vai dar a sua visão de acordo com as necessidades dogmáticas que se confere a cada denominação religiosa. No caso do Espiritismo, no caso mais específico de Kardec, o que é que nós vamos encontrar no Evangelho sobre a ótica espírita? Aqui na Casa Espírita, no Evangelho, a gente não estuda, por exemplo, qual foi o dia que Jesus nasceu? Qual foi o dia que ele foi executado na cruz? Será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Ou foi 21 de março? Foi na primeira lua cheia do calendário lunar judaico? O que é que Jesus quis dizer com tal palavra? Jesus falava grego ou aramaico? Na Casa Espírita nós não vamos encontrar essas exegeses. Aqui nós não somos formados, nós não somos exegéticos, embora seja extremamente importante ampliar seu nível de conhecimento. Os benfeitores espirituais dizem que o espírito evolui em duas grandes colunas, uma moral e a outra intelectual. Intelecto e moral são as duas bases evolutivas do espírito. E a terceira base sou eu como espírito que tenho que caminhar nessas duas grandes vias de evolução. Então, quem gostar desse nível de preocupação, ótimo, não há problema nenhum. Mas não compete à Casa Espírita ensinar essas exegeses. Não irá influir no processo de evolução do indivíduo. Aí Kardec, quando traz o Evangelho, ele traz o suprassumo da moral do Cristo. Tudo aquilo que não vai confundir nem ser necessário esclarecer através de teologias, de teólogos, de estudos nesse nível. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, é para ser estudado, lembrem-se bem, estudado e aplicado. E ele vem numa sequência lógica. Quando a gente vai abrir o Evangelho, e a primeira parte que nós devemos estudar é exatamente lá os prolegômenos, ou seja, o início, o que Kardec diz, por que é que está escrevendo aquela obra e quais são os pontos que nós vamos abordar, que é essa introdução, para a gente poder ter uma visão completa da obra. Depois ele pega os 4 primeiros capítulos e faz uma demonstração universal do processo moral, mostrando como os espíritos se conformam, trazendo notícias, e essas conformações elas são dadas igualmente em vários lugares ao mesmo tempo. O espírito não tem o privilégio de ter a consecução da verdade e da única verdade. E ele começa a trabalhar nas proporções individuais, gente. Do 5º capítulo em diante, nós vamos trabalhar o indivíduo. Observe que se trabalha nas bem-aventuranças. Quando Jesus traz, ou se escreve esses códigos, eles não fazem diferença de crença. A Boa Nova não faz diferença de crença. O que as crenças fazem, como eu disse antes, é traduzi-los de acordo com suas necessidades. Por exemplo,
TV, rádio, jornal. Essa hora deve estar passando alguma coisa lá no estúdio e que está sendo mandado para todas as pessoas que tiveram um aparelho de televisão ligado lá naquele canal. Quando eu olho para a televisão que está passando um determinado filme, um determinado programa, aquele programa está dentro da TV? Ou está lá no... Mas a gente olha para a TV, não é assim? E vai ter TV de diversos tamanhos, de 6 polegadas, 70 polegadas, 120 polegadas, com um colorido maior, com um som melhor. E em cada uma dessas TVs, a impressão que eu vou ter daquela programação é outra. Mas o conteúdo é o mesmo. Do mesmo jeito do Evangelho escrito lá no Novo Testamento. O que nós vamos trabalhar é a nossa compreensão. Por isso que a moral é individual. A prevalência sobre esse ou aquele conhecimento depende da minha potencialidade ou da minha dificuldade. Sou eu que vou escolher. O que é bom a gente prestar atenção é se às vezes nós utilizamos algumas passagens do Evangelho para ferir o nosso irmão. Não faça isso, você não está sendo caridoso. Jesus no seu lugar não faria assim. E você não está fazendo caridade, não está fazendo sinceridade, você quer atingir o seu irmão, a sua irmã. Utilize em você. Há uma lição interna muito interessante quando Jesus diz que vejam aqueles que têm olhos de ver. Olha, se eu tenho olhos de ver, tudo aquilo que eu vejo eu interpreto segundo o meu conhecimento. Não tem jeito de eu interpretar aqui sem que eu conheça aquilo que eu estou vendo. Então, se eu vejo alguma coisa de ruim no meu irmão ou na minha irmã, primeiro eu vou ter que consertar em mim. Isso é moral. Quando eu vejo alguma coisa ruim no meu irmão ou na minha irmã, primeiro eu vou ter que consertar em mim. Porque se eu não soubesse o que era aquilo, eu não tomaria conhecimento, não tomaria consciência. Da mesma forma, se eu tomo consciência de que tem algo bom no meu irmão, na minha irmã, eu vou ter que potencializar isso cada vez mais. Vejam a complexidade de uma transformação moral. Requer o intelecto para eu poder entender que tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu percebo, tudo aquilo que é o construto da minha realidade é construído por mim mesmo. A realidade, ela não está fora. A realidade está dentro do conhecedor. Sou eu que conheço. E era isso que Jesus trazia. Ele levava a situação, citava como exemplo, mas não dizia, olhe, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou exemplificando, viu? Vá por mim, que você vai bem. Mesmo naquela situação em que o mestre diz, aquele jovem que queria entrar no reino dos céus. Senhor, o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Primeiro, cumpra os mandamentos. Está aí na Torá. Depois, pegue tudo que você acha que tem, venda e distribua com os mais pobres. Da Torá o cara disse, senhor, da Torá é até que eu consigo. Agora esse negócio de vender tudo que eu tenho e dar para os outros, amanhã eu venho aqui e não voltou mais. Porque é essa situação, e entendam isso também como um exemplo. Olha,
Quando nós pensamos que somos apenas o corpo que a gente tem, que a nossa individualidade está centrada, governada, concedida, impregnada dentro do corpo que nós temos, ou que nós usamos, fica difícil da gente pensar na vida futura. Fica difícil nós entendermos que somos espíritos. E quando Jesus dá essa lição ao jovem, ele está dizendo, olha, na verdadeira vida, você não leva carro, casa, comida, roupa lavada, não leva não. Não leva. E na maioria das vezes, as nossas aflições estão exatamente aí. Se eu conseguir resolver esse momento aflitivo sobre as questões das posses, se eu compreender que eu posso usar efemeramente, porque a nossa vida cronológica, enquanto encarnado, é efêmera em relação à eternidade. Quantos anos dura a eternidade? Alguém pode me dizer pelo menos meia eternidade, quantos anos tem? Entendem o tamanho da questão? Mas eu posso dizer que daqui a 300 anos nós não vamos estar mais aqui. Bom, com exceção de algum ou outro, né, que possa ficar aí com 310, 320 anos. Entendem o processo? Como a construção da moral que vem nos evangelhos nos leva a pensar de uma forma diferente da que nós estamos pensando agora? E esse modelo da transformação moral, meus irmãos, não tem nada a ver com a religião. Não é a religião que transforma moralmente o indivíduo. A transformação moral nós chamamos comumente na doutrina espírita de reforma íntima. Reforma que diz respeito a mim mesmo, repetindo com minhas potencialidades e com minhas dificuldades. Eu tenho que trabalhar sobre essas ações. Agostinho até nos orienta, dizendo que a gente deve fazer constantemente o exame de consciência. Examinar a consciência. Verificar aquilo que eu fiz, que estou fazendo, que pode, de qualquer maneira, sensibilizar de uma forma desarmoniosa o próximo. Porque um dos conceitos basilares de Jesus é fazer ao outro, fazer ao próximo, o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. E entendam que fazer ao próximo o que ele pode me fazer de bom, não é eu dizer para ele o que é que eu gosto. Não tem nada a ver, nenhuma relação a ver. Repetindo, cada um de nós tem consciência da realidade segundo o seu conhecimento. Era isso que Jesus mostrava quando ensinava de uma forma mais fora do grande público aos apóstolos. Porque boa parte das lições que Jesus ensinava dizia respeito a todas as pessoas. Naquela passagem, por exemplo, quando ele foi ensinar sobre a fé que modifica a realidade. O pai traz o filho doente e diz: Senhor, teus apóstolos foram lá em casa e não resolveram nada. Oraram, fizeram isso, fizeram aquilo, não resolveram nada. E Jesus olha: o que é isso? Eu ensino constantemente a vocês, vocês não conseguiram fazer? Foi lá, fez a imposição que deveria fazer, restabeleceu a saúde daquele jovem e, em particular, foi orientar os apóstolos, dizendo: vocês não fizeram isso porque não têm fé. Não tem fé.
Fé ou tem ou não. A fé, ou se tem ou não se tem. Porque se tivessem fé no início, no princípio, a fé mais incipiente, vocês modificariam a realidade. Isso Jesus ensina. E a fé vem da compreensão da realidade íntima, gente. Não é algo que vem de fora para dentro, não. Pelo contrário, é algo que sai de dentro para fora. É semelhante à luz. É semelhante à luz. Mesmo nessa emissão fotônica, que atinge somente a redoxina nos olhos da gente, essa substância química, né, que queima com a presença do fóton, gera um pulso eletromagnético no nervo óptico e atinge a córtex temporal. As imagens que a gente vê é uma realidade que a gente cria da nossa observação. Porque a matéria, na verdade, a matéria é opaca, a matéria não tem luz. Evidentemente, a matéria não tem luz. Então, as lições que a gente vai aprendendo dentro do Espiritismo estão reguladas nas bases espiritistas. Dentro do Espiritismo, quando a gente vai olhar, por exemplo, o Espiritismo com relação às demais doutrinas, nós temos dois pontos comuns. Dois pontos comuns. A crença em Deus e a crença na existência da alma ou do espírito. O restante não bate com a doutrina espírita. Às vezes a gente diz assim, olha, eu sou cristão. Olha, você é cristão ou você é protestante ou você é católico. Não, eu sou cristão, mas sou espírita. Porque o cristão católico e o cristão protestante não só têm em comum a crença em Deus e a existência da alma. E só. Porque o Espiritismo teve a sobriedade de acabar com o inferno. Você não tem jeito de ser católico se você não acreditar no inferno. Não tem jeito de ser protestante se não acreditar no inferno. Porque isso é dogmático, é uma estrutura de dogma. Mas mesmo assim, as lições de Jesus são explicitadas seguindo esses princípios. Então, por isso a clareza que a doutrina espírita traz quando coloca para o conhecimento da estrutura exemplar de Jesus a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicação dos espíritos. E aí eu vou começando a compreender de uma maneira mais aprofundada, que me toca internamente as lições de Jesus, que não são meras expressões, como a gente diz às vezes, exegéticas ou religiosas apenas. Repetindo, são de conhecimento de uma moral elevadíssima. Elevadíssima. Portanto, a importância de eu verificar o que é que eu preciso aprender mais nas lições de Jesus. Porque às vezes não é somente a expressão prática de tentar fazer o bem. A casa tem campanha do quilo? Às vezes tem. Está lá um irmão na campanha do quilo do Centro Espírita Moacir. Meu irmão, há quanto tempo você está aqui na campanha do quilo do Centro? Já tem uns 20 anos. Você está na campanha há uns 20 anos? Por quê? Porque me disseram que se eu não vir para a campanha, o obsessor não me deixa. Não está fazendo bem, gente. Porque você está tentando exercitar uma prática com medo de fazer outra. Você não está executando porque você tomou consciência, você sabe que aquilo é bom, independente de ter obsessão, desobsessão, isso ou aquilo.
A prática do bem não requer, como ensina Jesus, obstáculos. Faze com uma mão para que aqui a outra não veja. Se você vai fazer uma boa ação, você não vai fazer uma boa ação porque você quer se livrar de outra coisa, não. Pelo contrário. Repetindo, se você me disser como é que você pensa, eu digo as doenças que você tem. E se você não tomar consciência daquilo que você pensa, e só você não vai se libertar dessas doenças, por melhor que seja a medicação que lhe seja dada. Eu acredito que deva ter irmãos aqui de muitos anos de frequência aqui no Moacir. Alguns que estão chegando há pouco tempo. Alguns que vão até dizer, mas rapaz, eu já conheço essas lições do Evangelho de ponta a ponta. Sei até qual é o livro, a data, sei qual foi o ano que foi. Mas continua com os mesmos problemas, com as mesmas doenças, com as mesmas necessidades, porque está entendendo apenas que isso é leitura e não estudo. O estudo, repetindo, leva o indivíduo a modificar-se. É porque daqui não dá para eu ver quem é que tem mais idade aqui, porque eu não consigo ver ninguém aqui com mais de 25 anos. Tem alguém aqui com mais de 25 anos de idade? Tem? Eu acho que tem não, né? Não sei se é problema da lente, mas observem, alguém daqui já conseguiu modificar outra pessoa, porque disse que ela estava errada, porque disse que o melhor jeito de fazer era isso, porque é dessa forma. Ou outra pergunta mais simples. Quem é daqui que fez tudo que papai e mamãe disse que era para fazer? Mas de vez em quando a gente vê um dedo, mas nenhum. Vocês entendem o processo? Se eu não tomar consciência daquilo que é complicado para mim, não tem jeito de se modificar. Isso está contido nas lições do mestre. E veja que ele tem um ápice. Olha, fazer o bem ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, é uma lição que é dita por Confúcio, foi dito por Indra, foi dito por Zoroastro antes de Jesus, alguns séculos, bastante séculos antes de Jesus, mas nenhum deles trouxe a lição máxima de moral do mestre. Amai os vossos inimigos. Esse é o ápice de uma transformação moral. Amar. Porque dentre o que existe de especial no nosso universo, na nossa crença em Deus, se a gente fosse agora estudar, por exemplo, física gravitacional, estudar o universo, o que é que liga todos os corpos, toda a matéria no universo? Aí na sala de aula é unânime, a gravidade. A gravidade é o modelo de união que liga todos os corpos. A Terra está ligada ao Sol pela gravidade. O Sol está ligado já a outra estrela de maior grandeza por conta da gravidade. Os asteroides, os meteoros, os planetas, tudo no universo está ligado pela gravidade. Jesus nos traz que o modelo que liga todos os seres inteligentes no universo é chamado de amor. O amor seria o mesmo modelo da gravidade que une todos os povos. Agora, só que o amor necessita que eu conheça o amor. Todos nós fomos criados pela centelha divina. Indistintamente, todos nós temos as chamas do amor em nosso interior, em nosso coração. Mas eu preciso descobrir internamente que tem, porque já me disseram isso não sei quantas vezes. E se eu nesse instante tivesse consciência de todas as outras etapas da reencarnação, isso já foi me repetido tantas vezes, mas eu ainda não descobri
que é através do amor que existe o processo de modificação. E eu preciso compreender. E a prática do amor está primeiro na crença em Deus. Não é assim que Jesus resume toda a Torá, Talmud, Mishnah, Targum, todas aquelas leis antigas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha, Jesus escolhe o termo próximo. Próximo é todo aquele que necessita que eu faça o bem. Jesus não separou, ele não disse, fazer isso a todas as pessoas que gostam de ti. As coisas a todas as pessoas que você gosta dela, ao próximo. E aí, quando a gente vai estudar intimamente, os inimigos estão dentro dos próximos ou não? Mas foi necessário que o mestre tirasse a cortina, porque talvez nós nos associássemos isso somente a um padrão matemático de proximidade. Por isso que ainda hoje, no processo de repetição, nós ainda seguimos esse modelo. Primeiro os de casa, depois os outros. Primeiro os de casa, depois os outros. Nós não compreendemos que há uma necessidade de entendermos que somos filhos de Deus e que todos os outros também o são. Eu ainda não tomei essa consciência, porque moralmente eu ainda não consegui compreender essa estrutura. Eu sou muito mais sensorial que espiritual. Explico. Sensorial. Tudo aquilo que nós percebemos através dos nossos sentidos. Tudo. E entendo os sentidos, não somente esses 5 que a gente utiliza comumente. Inclusive aquela coisa de o ambiente estava tão bom, mas chegou fulano. Isso é um sensório. Isso é orgânico. Eu preciso aprender a tirar essa posição. Ou senão eu vou dizer, Jesus não sabia que fulano estava aqui não. Ele não compreendeu esse lado da história. Por isso que ele disse isso. E observem que no processo de exemplificação, naquele momento em que Jesus explicitava completamente o ministério da moral, da produção do bem, sem olhar a quem, ele cria em toda essa estrutura do Evangelho situações que a gente encontra ou não no nosso dia a dia. Exemplos que a gente enfrenta ou não no nosso dia a dia. Qual é a dificuldade que a gente tem para se modificar? Para estender a mão? Para trazer mais para perto? Mesmo que esteja distante. Porque na expressão da consciência do amor, não existe distância. O amor é como o topos na matemática. É semelhante, quem gosta de assistir esses filmes de Star Trek, né? Essas viagens por aí afora, tal, sabe que entra num buraco negro, sai de um pedaço do universo e entra no outro, né? O amor é semelhante, ele não tem distância. Essa união não tem distância. Essa sensibilidade não é somente de imagens, nem imaginatória. Ela é real. Ela existe. Ela faz essa transformação. Porque o que vale no ser não é o corpo que nós carregamos, não é o carro que a gente leva, que a gente conduz. É muito fácil hoje a gente fazer uma analogia. O nosso corpo é semelhante a um automóvel. É semelhante a um automóvel. E cada vez que a gente evolui nesse processo
de conhecimento espiritual, esse carro vai melhorando. Repetindo, eu acho que aqui ninguém se lembra do tempo que para passar marcha no carro, a gente tinha que debrear. Tem alguém aqui que se lembra dessa história, não? É? Tinha que debrear, empurrar, engatar. Hoje você nem precisa mais colocar marcha, ele já faz sozinho, automaticamente. Entendem o processo de evolução? É assim que nós precisamos aprender, nos estágios que nós nos encontramos, esse desenvolvimento moral com Jesus. Repetindo, nenhum dos grandes avatares que vieram ao planeta Terra e que irão de vir ainda, foram tão sutis como Jesus. Dicotomizaram o bem gradativamente para que a gente pudesse pegar aquele pedacinho que melhor identificava a nossa necessidade e que se visse só para a gente. E que automaticamente a gente pudesse dar para o outro. Dizia um grande filósofo, um pensador norte-americano, William James: ninguém é tão rápido o suficiente para fazer brilhar a luz e ver as trevas desaparecendo. Ninguém adquire o dom da bondade para ver o negativismo dos outros. Vou repetir. Se a gente ver alguma coisa de ruim em nossos irmãos, em nossas irmãs, tome consciência. E controle isso dentro de você. Modifique isso internamente. Da outra vez, eu gosto de repetir, porque na verdade a gente aprende repetindo mesmo. Lembram-se, quem é daqui que se lembra o que é Drosophila melanogaster? Se você não sabe o que é, não sabe o que é, gente. Não sabe o que é. Então não adianta dizer que uma pessoa é chata. Porque eu sei quando a pessoa é chata, não sei? E a gente tem... Então, se eu sei o que é chato, não sei o que é Drosophila melanogaster, é isso que eu quero dizer. Se eu reconheço alguma coisa de ruim no meu irmão, na minha irmã, está dentro de mim essa história. Então preciso primeiro controlar em mim. E auxiliar o outro de uma forma harmoniosa. Caladinho, num local onde somente nós dois podemos conversar. Era assim que Jesus fazia. É assim que nós precisamos aprender a fazer. É assim que a gente precisa fazer o estudo do Evangelho. Eu sei que na maioria das vezes a gente chega, abre o Evangelho como se fosse um livro até de sortilégio, né? Bum, abre assim, está aqui. Ora, muitas vezes os benfeitores até nos indicam um determinado trecho que a gente precisa ler, porque naquele momento serve como reflexão para mim. Ainda tem pessoas, eu não sei se vocês já viram isso, mas aqui por aqui eu acho que não acontece não. Abre assim e diz, essa passagem foi para tu. Eu tenho certeza que foi para você. Ainda nem lê, já sabe, né? Está ali, está com toda a percepção da... Né? É o médium que sabe de todas as coisas. E nem aproveita aquele momento para fazer aquele devido estudo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho é um grande caminho. Tá? O mestre até diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Eu sou. Esse termo eu sou, ele não quer dizer que era Jesus. Quando ele fala eu sou, ele está dizendo que eu, quando conhecer-me que sou eu mesmo, eu caminho, busco a verdade e sei o que é a vida. E essa vida não é a vida biológica não, tá? Não é a vida orgânica, porque essa tem um prazo. Embora se recicle, não é? Depois, num planeta mais feliz,
esse time que a gente tem agora de 200, 300 anos, né? Pode ser mais ampliado, mas mesmo assim tem um determinado tempo para se extinguir essa estrutura de ligação com a estrutura material. O eu sou é o conhecimento que você vai ter sobre você mesmo. Porque quando ele repete posteriormente que se eu quiser, né, ele olhou para mim e disse, se você quiser, e eu acho que vocês também já viram, né, que ele usa esse termo, se vós quiserdes, farás tudo o que eu faço e muito mais. Ele dá a condição de cada um no processo de evolução espiritual, escolher seu caminho, ampliar suas potencialidades, tomar consciência dele mesmo e seguir rumo ao Pai Celestial. E esse rumo acontece quando ele dá um ponto assim e diz, sedes perfeito, não é? Por que sedes perfeito? A perfeição não é uma utopia? Não é um negócio que ninguém nunca atinge? É utópico para quem não busca a perfeição. Porque quem não sabe para onde ir, né? Diz o ditado popular, qualquer lugar serve. Mas o Mestre nos disse, e ele não estava nos enganando, sede perfeito, busca o conhecimento interior, vai aos poucos, cada vez mais internamente, reflete mais, pensar no momento, gente, não é sinal de preguiça não. Você se encontra num processo de evolução maior, quando ele aprende por contemplação. Sabe o que é contemplar? Contemplar é não inferir nem referir. Inferência e referência. Por exemplo, Fernando está falando sobre isso, eu já li isso num livro tal. Eu estava pensando, acho que foi isso mesmo. Isso é referência. E na contemplação, eu penso sobre, e o momento é presente, e o momento é atual. E é nesse momento que essa vontade vai fazendo com que a carga seja cada vez menor. E não tenham nenhum modelo de desânimo. Se você disser para você, eu não aguento, está ruim, o problema está complicado, eu preciso ir ali no Moacir para fazer um atendimento fraterno, lembrem-se da passagem de Jesus, vinde a mim, porque mesmo com toda a dificuldade, você tem que buscar o auxílio, para não acontecer aquela situação que parece até um conto, uma piada. O indivíduo estava embaixo de uma luminária, assim na rua, um poste, uma luminária forte, procurando alguma coisa. Já fazia um tempo que ele estava ali procurando. E daqui a pouco outro transeunte vem e diz, meu amigo, o que é que está acontecendo? Eu perdi minha chave. Aonde? Por aqui. Então eu posso ajudar você a procurar? Pois não. E começaram a procurar. Algumas horas depois o cara disse, você tem certeza que perdeu essa chave aqui? Ele disse, não foi aqui não, foi ali no escuro. Senhor, e por que é que você não está procurando no escuro? Ele disse, olha, se aqui no claro eu não acho, como é que eu vou achar no escuro? A mesma relação serve para a gente aqui. Na maioria das vezes, a gente vem para a casa espírita buscar a solução dos nossos problemas que estão em casa, que estão lá no trabalho, que estão no outro canto que não aqui. Eu posso até vir buscar a luz, o esclarecimento, um caminho, mas eu tenho que voltar com a luz para iluminar o local onde o verdadeiro problema se encontra. Como disse William James, eu não posso fazer com que a luz brilhe para ver as trevas desaparecendo.
Então eu busco a luz na casa espírita, busco encontrar o caminho e vou para o local do verdadeiro e necessário para a modificação interna. Na casa espírita, em casa, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos contar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Repito, nenhuma obra na face do nosso planeta Terra, na atualidade, explica tão bem o conhecimento moral de Jesus que o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas desde que a gente estude, tá? Para a gente não estar apenas lendo. Às vezes nós somos verdadeiras bibliotecas ambulantes. Embora a lição esteja escrita, ela é traduzida no momento em que eu estou fazendo a leitura. E façam sempre a pergunta íntima em sua consciência, diante de uma dificuldade ou diante de uma potencialidade, pergunte para você: o que é que Jesus faria no meu lugar? Lembrando que essa relação de aproximação, o Mestre concedeu-nos, de que a gente podia se aproximar, e que em nosso derredor, segundo a doutrina espírita, os benfeitores ali se encontram. Basta que a gente crie a consciência de pedir a ajuda. Pedir é importante. Saber o que pedir, só na reflexão. Não é? Porque não adianta estar pedindo, não é? Aquilo e aquilo e aquilo outro, sem a verdadeira necessidade. Porque esse é um dos grandes ensinamentos, por exemplo, do Evangelho. Observem que o último capítulo do Evangelho são as preces. Porque o professor Lyonês assim entendeu que quem estudou todos esses capítulos anteriores vai compreender porque essas preces aqui se encontram. Que não são só e apenas palavras. Tem algo que está muito mais além. Que vai muito mais além do que a mera noção de palavra. Bom, eu espero que a gente possa ter refletido um pouquinho, né? Saído um pouquinho da zona de conforto, passar a pensar sobre nós mesmos, exercitar o movimento de nossos corações, porque, meus irmãos e minhas irmãs, indistintamente, todos nós temos o coração sensível ao bem. E é essa sensibilidade que deve ser potencializada, para que a gente possa não só auxiliar os benfeitores espirituais na disseminação do bem sobre o nosso planeta, mas trazer intimamente para nós essa moral que está constando nos evangelhos e que Jesus nos trouxe para ensino. Sejamos todos em paz, com saúde e felizes.